Deus amado, Deus querido, graças te damos pelo seu amor, pelo seu carinho que tens derramado constantemente sobre as nossas vidas. Te agradeço hoje, Pai, por podermos nos reunir para te adorar, para te louvar, para te ouvir, Deus. Fala aos nossos corações nessa noite, Pai. Que a sua palavra não seja vazia aos nossos corações, Pai. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Cristo amado, sei que na força do mal, tu, meu mestre, sempre serás protetor. Tu me guardas, dando-me paz divinal. Eu contigo sempre serei vencedor. Cristo, mestre, sei que contigo sou vencedor. Dá-me graça, dá-me do teu poder redentor. Que alegria tenho no meu Salvador. Tenho graça, vida e amor paternal. Tudo posso, tudo por ti, meu Senhor. Neste mundo sou vencedora afinal. Cristo, mestre, sei que contigo sou vencedor. Dá-me graça, dá-me do teu poder redentor. Oh, que bênção ter a certeza do bem, ter na vida paz e perdão do Senhor. Muito alegre, busco essa pátria além, onde reina Cristo Jesus, rei de amor. Cristo, mestre, sei que contigo sou vencedor. Dá-me graça, dá-me do teu poder redentor. Muito bom estarmos em culto novamente, juntos, exaltando, adorando, glorificando o nome de Deus. Eu te convido neste momento a louvar, a bendizer ao Senhor pelas bênçãos que temos recebido, por mais um dia de vida, pela oportunidade que nós temos de servi-lo e de adorá-lo. Como nos expressamos hoje pela manhã, ó quão lindo esse nome é! A palavra nos diz: seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Vamos, nesse momento, talvez sozinhos, nas nossas casas ou acompanhados com a nossa família, enquanto a música toca, eu te convido a exaltar o nome do Senhor. Esteja aí adorando, exaltando e glorificando o nosso Deus, porque esse nome é lindo, esse nome nos traz bênção, esse nome nos traz alegria e esse nome nos traz paz. Convide a Jesus Cristo nesse momento a invadir o teu lar, a tua vida e o teu coração com a paz dele. Glorifique ao Senhor.
Olá, meus irmãos da PIB de Costa Barros, aqui é Pastor Leandro quem fala. Que a paz do Senhor seja sobre a vida dos irmãos, a vida da PIB de Costa Barros, de cada família que compõe esta comunidade de fé. Que Deus os abençoe. A gente se fala aqui num tempo diferente, num formato diferente, devido ao tempo de isolamento social, para que a gente evite aí a pandemia, para que essa pandemia não alcance tantas pessoas no nosso país. E nós, como igreja, temos nos posicionado no sentido de ajudar as autoridades nesse processo de isolamento social. E é por isso que nós estamos nos falando através dessa forma, através da mensagem, através de um áudio, e eu fui incumbido de trazer essa reflexão, um texto, uma reflexão da palavra do Senhor aos irmãos nesse tempo. É um tempo de calamidade, uma pandemia é uma calamidade que afeta as pessoas como um todo. E Deus tem me falado ao coração nesse tempo, no Salmo de número 46, e eu queria compartilhar com você o Salmo de número 46. Eu faço essa leitura do Salmo 46 na Nova Versão Internacional, na NVI, que é a leitura aqui que eu estou mais acostumado a utilizar, mas você pode usá-la na sua versão normal, na sua versão tradicional, aquela que você está mais acostumado a ler aí. Diz assim a palavra do Senhor no Salmo de número 46. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas, e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, e ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Amém. Palavra do Senhor. Eu olho para esse texto aqui, a gente vê o salmista pintando aqui, desenhando cenários catastróficos, calamidades. A gente vê o salmista aqui mostrando para nós realidades difíceis, e ele vai dizer a partir do versículo 2, ainda que a terra trema, montes se afundem no coração do mar, ainda que rompam águas turbulentas. Ele vai mostrando para nós no Salmo cenários catastróficos, calamidades. Ele vai mostrando para a gente aqui, ele vai dizer que nações se agitam, versículo 6, reinos se abalam. São cenários que mostram, pintam calamidade. É um tempo que a gente vive hoje de calamidade. A gente vive hoje uma calamidade que envolve a todos. A pandemia é uma calamidade. Mas a gente também vive calamidades particulares. Tempos na nossa vida que a impressão que a gente tem é que tudo está desmoronando ao nosso redor, que tudo está tremendo. Situações familiares,
problemas familiares, problemas na igreja. Você já viveu momentos assim, eu também já vivi momentos assim, em que parece que tudo ao nosso redor está tremendo, está fora do lugar, está completamente saindo daquilo que é a sua normalidade. Calamidade, calamidade. Esse texto, o Salmo 46, ele fala sobre isso, sobre tempo de calamidade. Mas olha só, em tempos de calamidade, o Salmo 46, ele vai dar a direção para a gente. Ele vai dizer que em tempos de calamidade, Deus continua sendo Deus. E isso é algo confortador para a gente. O versículo 1 do Salmo 46, ele vai dizer: Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na adversidade. Deus continua sendo Deus nos tempos de calamidade. Deus, ele não se ausenta desse momento nas nossas vidas. Deus, ele continua sendo o refúgio. É interessante que o Salmo 46 apresenta Deus como um refúgio, como uma fortaleza. No versículo 1, como a gente viu, lá no versículo 8, a gente vai ver isso, aliás, no verso 7, vai apresentar ali que o Deus de Jacó é a nossa torre segura, final do versículo 7. Também lá no verso 11, no final, ele vai dizer: o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Ele apresenta Deus como uma fortaleza, como uma torre segura, e mostra para nós que em tempo de calamidade, Deus continua firme, Deus continua no trono, Deus continua soberano, Deus continua sendo Deus. E nós precisamos confiar nisso num tempo de calamidade. Como eu falei, seja essa calamidade que a gente está vivendo da pandemia, seja as nossas calamidades particulares, familiares, as nossas lutas, as nossas adversidades. Deus continua sendo Deus. E tempos de calamidade a gente vive, eles vão e vêm. Eles vão e vêm. Hoje é coronavírus, amanhã é violência, outro dia é outro tipo de problema, outro dia é um problema que envolve todos, outro dia é um problema que envolve nós particularmente. Os tempos de calamidade vão e vêm. O único que se mantém firme o tempo todo é o Senhor, inclusive no tempo da calamidade. E a gente olha para esse texto, a gente vê ele apresentando Deus como sendo Deus nesse tempo, o refúgio, fortaleza, aquele que a gente pode se refugiar enquanto a gente está vivendo uma calamidade, mas ele também apresenta a gente vivendo essa realidade da calamidade que vai e vem na nossa vida, nos nossos dias a dia. Mas é interessante que eu quero fazer o destaque que eu acho que o centro desse texto do Salmo 46 é o versículo 10. No versículo 10, o salmista, depois de ele apresentar quem é Deus, mesmo, ainda que, ele vai usar essa expressão, ainda que a terra se abale, que as coisas saiam do seu lugar, Deus continua sendo Deus, ele continua presente. E ele é um refúgio para a gente se refugiar nele. Ele é uma fortaleza, uma torre segura. Então, se Deus continua sendo Deus, a calamidade, ela vem e vai na nossa vida. A palavra de Deus diz isso. Tempo de aflição, a gente passa por isso. Qual é a diferença aqui? Qual é o destaque que eu faço nesse texto do Salmo 47? O destaque é o versículo 10, que diz assim para a gente, dentro de tudo isso que está sendo desenhado no Salmo 46, parem de lutar, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Ou na versão João Ferreira de Almeida, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse é o segredo desse salmo. Porque Deus, ele sempre é Deus, a gente sabe disso. O Salmo apresenta Deus como Deus, ele é o Senhor. Ele é o refúgio, ele é a fortaleza, ele é a segurança que a gente tem em todo tempo, inclusive no tempo de calamidade. Ele apresenta também a realidade da calamidade, que vem e vai, que muda de nome, e que a gente enfrenta no nosso dia a dia.
A calamidade não é a novidade. O que ele apresenta de novidade nesse salmo é exatamente o versículo 10 e tem a ver conosco. Parem de lutar, aquietai-vos, porque nós é que temos essa dificuldade, em um tempo de calamidade, de aquietar, de parar de lutar, de acalmar o coração. Quanta gente nesse tempo está com o coração aflito, está com a alma aflita, está com a alma pesarosa. Quanta gente em um tempo de calamidade perde o equilíbrio. Quanta gente perde a direção na vida, naquilo que vai fazer no tempo de calamidade. E Deus está mostrando para a gente o seguinte: olha, eu continuo estando aqui, eu continuo sendo Deus, eu continuo sendo o refúgio de você, eu sou o seu refúgio, eu sou a sua fortaleza. Venha a mim, parem de lutar, aquietai-vos. E nós precisamos, no tempo de calamidade, saber aquietar o nosso coração, aquietar a nossa alma e até mesmo aplicando essa realidade atual, aquietar um pouquinho em casa. Tem muita gente que tem essa dificuldade de parar. Você talvez seja alguém assim que tenha dificuldade de parar. Olha, você já pensou que esse é um tempo onde Deus pode usar toda essa situação para acalmar o nosso coração em relação a muitas coisas? Ele ensina isso lá para os discípulos. Jesus ensina isso para os discípulos dele, quando eles preocupados com o que iriam comer, beber, vestir, e Jesus fala para eles o seguinte: olha, Pai vai cuidar de vocês, Ele cuida das aves do céu, Ele veste os lírios do campo, então não vai faltar nada para vocês. Jesus quase que fala para eles exatamente isso: se acalmem, se aquietem, o Senhor está no controle de todas as coisas. E aí Jesus lá, esse texto se encontra em Mateus capítulo 6, ele vai dizer no verso 33, busquem o reino de Deus, busquem o Senhor, busquem Ele que é a fortaleza, a sua justiça, e essas coisas que nós precisamos nos serão acrescentadas. Jesus está dizendo, trocando em miúdos aqui, ele está dizendo o seguinte: olha, se aquieta, se aquieta. E aí o verso 34 de Mateus 6, ele diz assim: abasta cada dia o seu próprio mal. Ele está ensinando a gente, tanto no Salmo 46, quanto lá em Mateus capítulo 6, que em tempos de calamidade, nós precisamos aprender a nos aquietar. Deus continua sendo Deus. A calamidade, ela vem e vai. O tempo difícil vem e vai. O que nós precisamos aprender é seguir isso que ele orienta no verso 10. Parem de lutar. Parem de fazer aquilo que vocês acham que que tem que ser feito no sentido de tentar resolver as coisas. Tem coisas que a gente não consegue resolver. Tem coisa que é oração e entrega ao Senhor, confiança ao Senhor. É aquietar-se diante do Senhor. Que nesse tempo que a gente está vivendo, onde nós meio que estamos de mãos atadas, amarradas, que o meu coração, que o teu coração se aquiete na presença do Senhor. Que Deus o abençoe, meu irmão da PIB em Costa Barros, que Deus esteja cuidando de você e que você possa aquietar-se diante do Senhor. Essa é a oração que eu faço em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar por isso, irmãos. Vamos pedir a Deus que acalme o nosso coração. Vamos pedir a Deus que nos ajude a nos aquietar na potente mão do Senhor. Vamos pedir ao Senhor para Ele cuidar de nós, cuidar da nossa casa, das nossas famílias. Vamos colocar nossa vida diante do Senhor. Vamos fazer a nossa parte, sim. Mas nesse tempo é um tempo de oração, de colocar as nossas vidas diante do Senhor. Vamos orar? Ore comigo nesse momento. Deus, nós buscamos a Tua face, pedimos ao Senhor
que o Senhor abençoe, cuide de cada lar, cada família, cada pessoa, ó Pai, que está ouvindo essa mensagem, Senhor. Cada lar, eu não sei como esse lar se encontra, eu não sei como essa vida que está ouvindo essa reflexão da palavra do Senhor, participando desse culto online. Eu não sei como essa vida está, como esse coração está, mas o Senhor está vendo neste exato momento. O Senhor está olhando para cada um de nós. E a Tua palavra nos orientou, ó Pai, a nos aquietar num tempo como esse. A parar de lutar, a parar de fazer aquilo que não é a nossa parte fazer. Ó Deus, o Senhor continua sendo Deus no tempo da calamidade. E muito obrigado por isso, Senhor. O Senhor continua sendo nosso refúgio, a nossa fortaleza. Pai, nós enfrentamos essa calamidade da pandemia. Cuida do nosso país, cuida das famílias, cuida dos nossos irmãos idosos, cuida daqueles irmãos, ó Pai, que estão no grupo de risco. Mas principalmente, Senhor, que nesse tempo haja equilíbrio no nosso coração, certeza da Tua presença, certeza, ó Pai, da promessa da Tua palavra que diz que o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Abençoa, Pai, cuida da PIB em Costa Barros, cuida de cada irmão, membro desta igreja, abençoe-os, sustenta eles, ó Pai, seja com aqueles que são autônomos, ó Deus, e que nesse momento, devido ao isolamento social, não estão conseguindo realizar o seu trabalho. Abençoa, cuida de cada um. Nós te pedimos isso, Senhor. Eu peço que o Senhor continue conosco em cada momento e que o Senhor abrevie esse tempo e que em breve a Tua igreja possa estar reunida e ao nos reunirmos novamente, ó Deus, possa o Senhor alegrar, ó Pai, o nosso coração de rever os nossos irmãos em Cristo. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, por esse canal que nós temos também para pegar a Tua palavra. Que o Senhor continue falando à Tua igreja nesse tempo. Agora, Senhor, que o Teu amor, a graça salvadora do Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor, que nos acompanhem em todo o tempo, seja com todo o povo do Senhor, na PIB de Costa Barros e espalhado por toda a face dessa terra. É o que nós oramos, crendo em nome de Jesus. Amém.